Eles não querem que você descubra isso. Porque se descobrir, você para de obedecer. Foi isso que pensei no dia em que ouvi a frase pela primeira vez. Pressão alta? Agora é remédio pro resto da vida. Fria. Mecânica. Sem espaço para pergunta. Sem espaço para esperança. E foi aí que começou a ferida invisível, não no coração, mas na consciência. Porque ninguém questiona. Ninguém se assusta. Ninguém estranha que um diagnóstico venha sempre acompanhado de uma sentença perpétua. Eles dizem que é ciência, que é protocolo. Mas o que escondem é mais cruel. Isso não é tratamento. Isso é submissão. Ninguém se importa com o que você comeu na infância, com as noites que você passou sem dormir, com o trauma que ainda grita dentro de você. Eles só querem tapar o sintoma, calar o alarme, te dar um comprimido que silencia o corpo, enquanto a verdadeira causa continua queimando por dentro. Minha avó quase caiu nesse buraco. O diagnóstico veio rápido. A receita foi entregue como quem dá veneno embrulhado em papel de ouro. E ela, cansada, confiou. Porque era isso que todo mundo fazia. Tomou o primeiro, depois o segundo. E quando chegou no terceiro, o que quebrou não foi o corpo, foi o espírito. Porque é assim que funciona. Eles não matam de uma vez. Eles vão apagando devagar, tirando o gosto da comida, o brilho do olho, a vontade de levantar da cama. E quando você percebe, já não se lembra mais de quem era antes da cartela de comprimidos. Mas tem algo que eles não esperam, quando a dor se transforma em lucidez. Foi o que aconteceu com minha avó. No silêncio do próprio quarto, ela percebeu. Ou eu me curo ou desapareço. Foi ali que tudo mudou. E se você ainda acha que viver com remédio é sua única saída, talvez esteja acreditando na mentira mais bem contada da medicina moderna. Tem dores que não fazem barulho, mas você sente, como se o mundo tivesse rachado por dentro. Ela sempre foi a fortaleza da família. Nordestina, filha do barro, da enxada e da oração. Criada no sertão com sol rachando o rosto e água tirada no braço. Minha avó era o tipo de mulher que amassava o próprio pão e enfrentava a vida como quem reza de olhos fechados, acreditando. Mas naquele dia, algo nela quebrou. E não fez som. Ela estava sentada à mesa. A mesma onde contava histórias de quando era menina. Só que agora, ela não contava mais nada. Olhos baixos. Corpo mole. A alma parecia longe. As mãos, que antes trançavam palha e bordavam fé, estavam trêmulas. E num fio de voz que parecia vir de dentro de um poço, ela disse: "Eu não sou mais eu." Eu parei. Engoli o silêncio. Porque naquele momento, o que eu vi foi mais do que tristeza. Foi um corpo em luta com a própria consciência. Uma mulher inteira se desfazendo em fragmentos, engolida pela promessa de uma cura que nunca chegou. Era o terceiro remédio. E com ele vieram os efeitos que ninguém te conta na farmácia. A falta de ar depois do almoço. A tontura que fazia o chão balançar. O coração batendo forte de madrugada, como se gritasse: "Isso não é vida." Ela não decidiu parar por teimosia. Não foi desrespeito ao médico, nem loucura de velha. Foi instinto. Como um animal que sabe quando algo está matando devagar. Ela escolheu parar porque queria viver. Mesmo que fosse difícil. Mesmo que doesse. Ela escolheu voltar para a terra. Pro feijão colhido na hora. Pro chá que aprendeu com a mãe. Pro simples. Pro natural. Pro que a medicina chama de ultrapassado. Mas que o corpo reconhece como lar. Foi ali que a cura começou. Não nas cápsulas. Mas na decisão de voltar para si mesma. Chamaram de loucura. Mas era só instinto querendo sobreviver. Enquanto a maioria se curvava às receitas impressas em bulas, minha avó seguia um caminho que quase ninguém entende. Porque ele não dá lucro, não tem propaganda, nem patrocinador. Ela voltou para a cozinha. Mas não como antes. Agora, era um santuário. Um lugar sagrado onde ela preparava, em silêncio, o que chamava de remédio de verdade. Todo dia, antes do sol se erguer no céu, ela já estava de pé. As mãos ainda trêmulas, mas decididas. Amassava o alho cru como quem esmaga o medo. Ralava a beterraba fresca, o vermelho vivo escorrendo pela tábua de madeira como um lembrete de que o sangue precisa circular, livre, sem pressão. Fervia folhas de oliveira colhidas no quintal como quem prepara um chá que carrega a memória das avós antes dela. Abacate com limão no café da manhã. Mamão no jejum. Nada disso estava nos livros modernos de medicina. Mas,
Curiosamente, tudo aquilo fazia sentido. Ela não lia rótulos. Ela ouvia o corpo. E sem saber, ela fazia o que os doutores demorariam décadas para admitir. Estava limpando as artérias com compostos naturais que a ciência chama de fitoquímicos. Estava equilibrando o potássio que regula a pressão. Estava desinflamando um organismo que só precisava de paz. Enquanto o mundo ria, ela renascia. Enquanto os vizinhos diziam que ela estava exagerando, ela dormia melhor. Enquanto os amigos reclamavam da fraqueza dos remédios, ela colhia força da terra. Era um ritual solitário, mas cheio de vida. Porque ali, no silêncio da cozinha, longe dos olhos de quem não entende, ela estava costurando de volta cada pedaço de si. Não era milagre. Era decisão. Era sabedoria ancestral sendo resgatada dentro da panela. Foi a primeira vez que vi um médico calar diante da verdade. 3 meses. Só isso. 90 dias de silêncio, alho, beterraba, folhas, fé. 90 dias de rotina desacreditada, de hábitos desacostumados, de uma mulher que ninguém mais levava a sério. Mas o corpo dela sim. O corpo lembrava. O corpo agradecia. Voltamos ao consultório sem expectativas. Na verdade, voltamos prontos para ouvir o mesmo sermão, que era perigoso, irresponsável, que milagre não existe. Mas não foi isso que aconteceu. O aparelho de pressão não mentiu. 12/8. Perfeita. Coração estável. Exames limpos, sem os picos, sem os alertas em vermelho, sem os precisamos ajustar a dose. O médico franziu a testa. Pegou o papel de novo. Repetiu o exame. Olhou para ela, depois para mim, depois de novo pro papel. E então veio a pergunta que desmontou tudo. A senhora está tomando outro tipo de medicamento? Alguma fórmula manipulada? Minha avó apenas sorriu, com o canto da boca, e disse: tô tomando vergonha na cara e comida de verdade. A sala ficou muda. Por um instante, o tempo parou. O homem de jaleco branco, doutor renomado, cheio de diplomas, ficou sem palavras. Não porque não sabia o que dizer, mas porque, lá no fundo, ele sabia que era verdade. Ele sabia que a resposta dela era um soco no estômago da indústria. Uma afronta à medicina de prateleira. Uma lembrança incômoda de que o que cura nem sempre vem embalado. E naquele silêncio, eu vi nascer 2 coisas. O medo nos olhos dele. E a esperança nos meus. Porque, pela primeira vez, eu entendi que a verdade assusta. Assusta porque é simples demais. Porque não lucra. Porque não depende de patentes, nem de laboratórios. Mas ela estava ali. Viva. Minha avó, em pé, com os exames limpos na mão. E uma história que ninguém mais podia apagar. Ela me chamou no quarto numa tarde silenciosa. O sol entrava pelas frestas da janela, e a respiração dela já era leve demais, quase indo embora. Sentei ao lado da cama. Ela segurou minha mão com força, com aquela força que só a avó tem quando quer deixar algo gravado no coração da gente. Não deixe que te ensinem a viver com dor. Ela disse. Quem tem coragem de mudar o prato, muda o destino. Aquela frase me atravessou como faca. Porque minha avó não estava falando só de comida. Ela estava falando de vida. De escolhas. De romper o ciclo. De desobedecer o que nos disseram ser normal. Ela não foi santa. Nem médica. Mas foi sábia. Entendeu que comer era um ato político. Que cada folha, cada raiz, cada colher de azeite era uma declaração de independência. Que cada vez que ela dizia não a um comprimido, estava dizendo sim para si mesma. Hoje, sigo os passos dela. Acordo cedo, preparo meus alimentos, cuido da minha alma como ela me ensinou. E cada chá, cada suco, cada pedacinho de alho ou mamão no prato não é só nutrição, é resistência. É rebeldia. É liberdade. Porque viver sem remédios não é milagre. É desobediência consciente. E a verdadeira liberdade é estar em paz com o seu corpo, com suas escolhas, e com o caminho que você escolhe trilhar. É importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve.
Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. Agora, eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios dos alimentos naturais que minha avó usava todos os dias para manter a pressão sob controle, como você pretende incorporá-los na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.